naquela época, o nosso sonho era jogar no time do coração. Então, eu fiz 2 peneiras no Corinthians, fui reprovado na época do terrão lá, literalmente. Tinha até na base o pessoal da Eurosport, uma galera lá, e fiz 2 peneiras lá, fui reprovado. E com 15 anos eu fiz a peneira no São Caetano e fui aprovado. Então, peguei o São Caetano lá em 1997, com 15 anos, então São Caetano não estava naquele ápice ainda, então acompanhei de perto aquele... Mas estava para chegar no ápice, Estava para chegar, então ali foi nos anos 2000 ali, né, em 2000 que teve aquele jogo contra o Vasco e tal, que depois culminou com a vaga para Libertadores. Então fiz a base no São Caetano e sempre quando jogava contra o Corinthians, né, na época era o Paulistão, sub-15, sub-17, principalmente no Paulistão sub-20, sempre nos jogos contra o Corinthians eu acabava tendo um destaque. Inclusive passava... Já como lateral esquerdo? Como lateral esquerdo. Na verdade, no sub-15 e 17 eu era mais meia. Então sempre faltava os lateral esquerdo. Então os treinadores, Roger, faz a lateral lá pra mim, faz a lateral. Então a lateral não era a minha posição de origem. Foi uma posição secundária que eu aprendi a jogar. E foi a posição que eu me tornei aí atleta profissional. E aí, na época, o Paulistão sempre passava na Gazeta, na época, os jogos do Paulistão sub-20. E aí eu sempre me destacava contra o Corinthians. Então, chegou uma época que o pessoal do Corinthians falou, não, você não vai mais jogar contra a gente, não. Agora você vai vir a favor. Mas antes disso, eu profissionalizei no São Caetano. Participei da primeira Libertadores, aquela de 2001, onde a gente perde para o Palmeiras nas oitavas de final. Naquela época eu era reserva do César, né? O reserva era o Marcão. E aí quando eu subo o profissional do São Caetano, aí o Jair Pisserni passa o Marcão para a quarta zaga e eu fico de reserva imediato do César lá. Então foi um aprendizado muito grande para mim, porque sempre houve essa discrepância muito grande naquela época entre base e profissional, principalmente na questão salarial, né? Então eu brinco quando eu falo que eu joguei uma Libertadores ganhando R$300, ninguém acredita. Foi essa época do São Caetano. São Caetano, R$300. Na verdade, eu ganhava 200. Aí, quando eu passei a treinar com o profissional, falaram: nós vamos subir 50% do seu salário. Esse time então, já tinha o Ademar. Adãozinho, Esquerdinha, Silvio Luiz, goleiro, Claudeci, Serginho. Finado Serginho, que a gente, né, foi ter o mesmo empresário depois. Então, peguei toda aquela base. Mas o São Caetano já pagava altos salários? Pagava salário bom pro pessoal que já estava lá nesse auge ali depois dos anos 2000, porque tinha o pessoal da Casas Bahia, né? Que era o pessoal que patrocinava lá e tinha até parceria com a prefeitura, mas era Casas Bahia, através do Saúl, se eu não me engano, que bancava lá. Então, alguns jogadores lá do São Caetano, sim, já tinham, né, altos salários, chegavam lá. Era o Batata lá, né? O Batata era o diretor, o Carlinhos, japonês. Então, tinha essa galera toda lá e a galera já chegando de carro importado, e eu morava no alojamento da base e comecei a treinar com o profissional. Tem até uma história engraçada, eu ganhava R$300 e o São Caetano passou de fase, né, da primeira fase. Então, viajando lá, acho que a gente viajou pro México, jogou contra o Cruz Azul, fiz todas as viagens, mas não cheguei a entrar em nenhum jogo. Então, figurava sempre no banco. E na época eram... Isso não entrou, não tinha bicho. Não, mas na época eram 6 só no banco, não era 2 times, né, que hoje era o Jair Pisserni, o treinador. Então tinha metade, né, o pessoal do banco pegava metade do bicho, e quem não era convocado pegava o ratatá, o famoso ratatá. Então quando passou de fase, o pessoal tem que ir lá na sala lá pegar o bicho e tal, e eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Me entregaram, se eu não me engano, R$12 mil. Foi o bicho para passar. Para mim, 12 mil. Então, para a galera que jogou, recebeu bem mais. Eu ganhava R$300. Então, minha mãe toda endividada e etc. Então, eu joguei o dinheiro na cara da minha mãe. E assim... Resolve os BO aí. Aquela história. Então, minha mãe com dívida de mercado, um monte de coisa. Aquela forçação em casa. Você tem que trabalhar, tem que ajudar a mãe. Então, minha família é sempre meio problemática, né? O pai era alcoólatra, o irmão já com problema de dependência química. Então, ô Roger, você tem que trabalhar, ajudar a mãe. Você é da onde, tal. Roger? Eu sou da Zona Sul, ali do Sacomã, ali, região do Sacomã. E sempre morei ali. Eu então tô ali no Sacomã também, viu, Roger? Tô ali. Então eu moro ali na Vila das Mercês. Boa. Nasci e me criei ali. Ali é mais São Bernardo, né? Um pouquinho antes de São Bernardo, antes, quilômetro 10 ali da Anchieta. Então, legal, sempre tive essa pressão para trabalhar. O futebol não tá dando nada, o São Caetano não pagava para a categoria de base. Tanto que a minha ida pro Corinthians, a minha rescisão era só pagar o que restava de contrato. Restava 3 meses, acho que o empresário depositou R$900 e eu fui pro Corinthians. Era só isso mesmo? Só isso, Você contou, nessa tua introdução, você falou algumas coisas interessantes pra gente destrinchar um pouquinho a nossa conversa. Mas a primeira que me chamou muita atenção, queria que você falasse só mais um pouquinho sobre ela, que você comentou que você era palmeirense
quando era moleque, na infância. Sim, até os 8 anos. Como é que foi isso e a transição para ser torcedor do Corinthians? Se alguém te influenciou, foi só a final de 90 mesmo? Então, na verdade, quando eu comecei a entender mais de futebol, eu sempre gostei. Meu pai era palmeirense. Meu pai é palmeirense fanático, então por influência dele, ele me levava nos botecos com ele. Então eu sempre gostei muito de esporte, não só futebol. Então ele apostava com os caras que eu sabia os nomes do jogador, os clubes que o cara jogava, o Fórmula 1, as equipes, os pilotos. Ah, se meu filho acertar, você paga uma pinga pra mim aqui e tal. Então ele me levava pro bar desde cedo pra essas coisas. Então, e aí com 8 anos, 1990, eu sou de 82, e eu acompanhei bastante aquele Campeonato Brasileiro. Então dali eu comecei a pegar muito gosto pelo Corinthians, e aí tomei a decisão por mim mesmo ali, e dali por diante eu me tornei assim um torcedor do Corinthians. Confesso que nunca fui aquele torcedor de ir a muitos jogos, arquibancada, nada, mas sempre te nutri um carinho muito especial, sempre fui o torcedor do Corinthians ali dos 8 anos em diante, quando eu passei a entender um pouco mais de futebol. Até porque naquela época também o Palmeiras estava morto com farofa, né? Tava numa fila gigantesca. Mas, cara, é legal essa história, esse início da sua história. E como é que foi, Roger, você contou aí o período de São Caetano, como é que foi quem que foi a pessoa que te levou pro Coringão, que mostrou o interesse, que te levou? Como é que foi essa história? Então, você já tinha empresário? Então, foi nessa época que houve essa questão do empresário junto. Na época do São Caetano não tinha, e aí quando começou a despertar o interesse do Corinthians, e aí quem me passou isso, primeiramente, eu não me recordo a ordem, mas eu comecei a ter alguns almoços com os caras que foram meus empresários durante a minha carreira toda. Eu tive só uma empresa gerenciando, nunca mudei. A vida inteira? A vida inteira. Então não te roubaram, como muita gente rouba aí, né, jogador. Né? Roubar não, mas no final de carreira, depois que espreme toda a laranja, fica só o bagaço, aí aconteceram alguns entraves aí, a gente fala mais pra frente. Tá. Mas... E aí o Coutinho, finado Coutinho, ele era caseiro lá do São Caetano. Coutinho. E ele foi contratado pelo Corinthians, ele foi cuidar do alojamento do Corinthians, ele tinha o bracinho tortinho aqui e tal, a galera gostava muito dele. E depois de um jogo lá em Itaquera, no CT, Corinthians e São Caetano, eu já tinha feito 2 jogos muito bons. Onde hoje é o estádio, né? Isso, onde hoje é o estádio, exatamente. Acabou o jogo, ele me chamou e ele vinha cá. Ei, Guerreiro, ei, Roger, vem cá. Os caras não querem mais você contra não, hein? Os caras querem a favor agora, fica esperto aí que vão vir atrás de você. E aí, dito e feito, aí começou essa situação, aí já através do empresário, aí aconteceu essa formalização do interesse, e aí eu saí do São Caetano, que eu já tinha ido pro profissional, mas voltava pro Sub-20 para jogar o Paulistão, né?